Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios 6. Provérbios capítulo 6, versículos 27 a 29. Provérbios 6, do 27 ao 29, é o texto que nós vamos pensar, tomar como base para a gente entender algumas coisas muito sérias aqui essa noite. Nós estamos encerrando hoje o que ficou denominado como uma campanha da cura pela família, cura da família. Então eu quero hoje entrar num núcleo um pouco mais fechado da família, que é o casamento por si só. 7 inimigos do casamento. Amém? E eu espero que você mantenha uma atitude de humildade diante de Deus, para ser confrontado pela palavra, para sairmos daqui hoje curados e dispostos a vencer esses 7 e os outros que vêm a mais. É que esses são centrais. Vamos lá, Provérbios capítulo 6, versículos 27 a 29. É muito sério esse texto. Olha o que ele diz. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Eu gosto da franqueza de Provérbios. Provérbios e Eclesiastes são textos que nos acertam com a força de um soco na boca do estômago. É um livro que não é para fazer você pular e entrar no êxtase gospel, oba-oba cristão. É livro para puxar a cadeira, sentar e perceber que às vezes o chão caiu. Essa pergunta aqui é muito séria. Você pode colocar fogo no peito, na roupa sem queimar o peito? Pode andar sobre as brasas sem queimar os pés? Traduzindo numa linguagem bem simples, é possível brincar com fogo sem que esse fogo te queime? Nós vivemos hoje numa sociedade que a grande maioria dos erros sexuais que ela comete vem de brincar com fogo. Tem uma máxima dos bombeiros que diz: nenhum incêndio começa grande, sempre com uma pequena faísca. É impossível brincar com o pecado sem ser destruído por ele. É impossível brincar com a miséria sem que ela te atinja. Eu tive um professor que dizia para nós: não interessa quem fez a fogueira, quem estiver do lado vai ficar com cheiro de fumaça. Não é? Então é muito importante, a gente vai pensar aqui hoje sobre 7 inimigos do casamento. Um escritor português chamado Duarte Nuno Braga disse uma verdade que nem sempre a gente percebe como verdade, mas olha o que ele disse: existem muitas formas de dizer que te amo. Por exemplo, aperte o cinto, cuidado com o degrau, descanse um pouco. Não são formas de dizer que te amo? Geralmente a gente só vai pelo outro lado, lado assim romantizado, às vezes até adocicado demais, e esquece que quem ama cuida, quem ama protege, quem ama preserva. E esse é o sentido dessa mensagem hoje. Nos levar a um ambiente de preservação daquilo que Deus nos deu. Lutar com todas as forças e garras por aquilo que Deus nos deu. A gente vê hoje na sociedade, principalmente, uma conversa de um amor muito light, muito flex, muito clean. E não existe nada mais terrível do que o amor quando se levanta para defender o objeto amado. É desse amor que eu quero falar hoje. Um amor que olha, tira as cascas, arranca as máscaras. Um amor que se levanta, impõe, protesta, conflita. Um amor que às vezes até machuca, mas defende, define. Um amor que prefere ver o outro até ferido, mas que não perde esse outro objeto do amor, do coração. Isso aqui é fundamental para a gente entender. Até porque, irmãos, o casamento sempre estará sob ameaça. Sempre. Inimigos de dentro e de fora sempre estarão à espreita. São as pragas de todo o jardim. O casamento vive em estado de alerta. São ameaças de todos os lados, conflitos de dentro, agressões de todas as espécies. Na verdade, ser casado é aceitar desafios. Hoje, ser casado é ser herói. É ser um herói da resistência. É dizer para o mundo que a gente ainda acredita nas coisas que Deus definiu. Todo cristão casado por si só é um teólogo profundo.
Está dizendo que Deus existe, que Deus criou o casamento, que ele acredita que a ideia de Deus é melhor do que a banalidade da troca que existe hoje. Todo cristão casado defende uma ideia de Deus. Eu costumo brincar e dizer que se o indivíduo é casado não pode ser ateu, porque o casamento é uma ideia de Deus. No mínimo ele se apropriou de uma ideia de Deus. É como não acreditar nele, mas acreditar na ideia dele. Não é estranho? Eu quero que você guarde uma coisa. Hoje, ser casado é ser herói. Sabe qual é o tipo de herói que eu estou falando aqui? Herói para pagar as contas, domando o dragão das dívidas. Outro tipo de herói é o herói para amar a mesma mulher todos os dias, frustrando a deusa da lascívia. São as heroínas do cotidiano, esposas, mães, empresárias, empregadas, professoras, babás, modelos e às vezes tudo isso ao mesmo tempo. Só a mulher consegue isso. São heróis e heroínas do amor. Não é esse falso amor que sai pela janela quando as crises entram pela porta. O casamento genuíno convive com a verdade do amor. Aquele amor que persiste, insiste, resiste, mas não desiste. Esse é um amor que se estabelece de verdade. É um amor que já tirou todas as máscaras, que assumiu a nudez, que sabe que não convive apenas com estados de beleza, mas às vezes com uma certa feiura. E o que é mais importante é que nenhum inimigo é invencível quando a gente luta ao lado de Deus. E se Deus está na sua casa, todos os inimigos cairão, todos. Porque ele não pode ser derrotado, ele não pode ser frustrado, ele não pode ser envergonhado. Se Deus está na sua casa, o céu habita lá. Isso é uma verdade simples, profunda e que define casamento. Casamento é uma ideia de Deus, Deus está lá. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero apresentar aos irmãos pelo menos 7 inimigos do casamento. Eu sei que tem inúmeros outros, mas esses aqui são pontuais, eles são centrais. Lidar com esses aqui já é complicadíssimo. E olha que interessante, eu quero, acompanhando com os irmãos ao longo da Bíblia, mantenha a sua Bíblia no colo aí que é para você acompanhar comigo. Primeiro dos inimigos que eu quero pensar com você hoje é comunicação deficiente. Você pode repetir? Comunicação deficiente. Eu não entendi, não escutei ninguém definir, ou fui eu que errei? Quem fala aí? Viu como é ruim a comunicação não forte, a comunicação errada? Eu não entendi nada. Comunicação deficiente. Eu quero ler rapidamente com vocês 2 textos, lá em Gênesis. Olha o que diz Gênesis 2, 23. Diz assim, ó. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. As versões mais antigas que ficaram clássicas dizem, varoa, porquanto do varão foi tomada. Lembra disso? Agora vai lá no capítulo 3, versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Agora olha que intrigante. Adão deu nome à sua mulher 2 vezes. É incrível isso. Na primeira vez ele coloca um nome que é meramente a constatação óbvia de um fato. Na verdade ele diz assim, ó, varoa, porque do varão foi tirada, mulher, porque saiu do homem. Na verdade a gente não consegue traduzir isso com o peso que isso tem na cultura judaica, porque no hebraico antigo há um trocadilho aqui, Ishá do Ish, Ishá a mulher que saiu do Ish, varão. Para o judeu isso é fácil de entender, para nós dá um trabalho, porque homem e mulher não são palavras correlatas no português. Para o judeu a mentalidade judaica é uma brincadeira, um trocadilho poético. É simples, idiomatismo judaico, Ishá tirada do Ish, a mulher tirada do homem. Quase não chega a ser um nome, chega a ser só a constatação do que ele viu, a mulher que saiu de mim. Só que depois que ele compreende a importância que essa mulher vai ter na vida dele, ele muda o nome. Eva, vida. Essa mulher, dela depende a minha vida. Se ela errar, eu estou perdido. Se ela estiver em paz, meu casamento vai dar certo. Esta mulher me define. Agora ele entende que osso dos ossos e carne da carne é mais do que um trocadilho, é influência de vida. Isso aqui é fundamental para a gente entender. É por causa de uma comunicação deficiente que a morte entrou no jardim. A mulher na Bíblia, você vai ver ela conversando com a serpente, mas não com o marido. Onde é que Adão estava? E Eva está conversando com a serpente. E o pior de tudo, está observando as árvores. E a Bíblia diz que ela tensionava comer do fruto. Passou por baixo daquela árvore e achou que aquele fruto dava um caldo, né? Isso aqui sugere uma intrigante pergunta para nós aqui hoje.
Com quem seu cônjuge anda conversando? No Face. Com quem seu cônjuge anda conversando? No WhatsApp. Com quem seu cônjuge anda conversando? No salão de cabeleireiro. Com quem seu cônjuge anda conversando? Quer ver uma coisa interessante? Nem sempre quem conversa muito com você é seu amigo. Sérgio Vaz escreveu que o maior disfarce dos falsos amigos é a máscara da amizade. Nem sempre quem conversa muito com você vai ajudar seu casamento. Nem sempre quem conversa muito com você vai ser a bênção da sua casa. Às vezes, a gente precisa de santos silêncios. Porque tem gente que fala demais. E calado seria um poeta. Não tem? Sabe o que é comunicação deficiente? Gritos demais. Já viu quando casa tem gritos demais? Uma vez perguntaram para o mestre, por que quando as pessoas brigam, elas gritam? E o mestre falou, porque o coração está bem longe. Dá uma olhada nos apaixonados. Sentam do lado, falam baixinho, fazem voz de bebê, tem códigos e dependendo da situação, basta olhar que ele já sabe o que é. É ou não é? Porque o coração está tão perto que não precisa mais de palavras para dizer. Comunicação deficiente faz o coração gritar demais. E quem grita demais geralmente já perdeu a razão. Gritos, meias palavras e às vezes meias verdades, e uma meia verdade é uma mentira inteira. Outra coisa que é comunicação deficiente, monólogos irritantes. Sabe aquele monólogo que fala o tempo todo, aquela coisa toda? É como o garotinho que chegou para o pai e disse, pai, o que é um monólogo? E o pai disse para ele, olha filho, monólogo é quando... Diálogo, o que é um diálogo, pai? E o pai disse, olha meu filho, diálogo é quando a sua mãe fala e eu escuto. A menina disse, não pai, quando a minha mãe fala e o senhor escuta, o meu professor falou que isso é monólogo. Ele falou, seu professor não é casado. Comunicação deficiente é um problema. Eu coloquei aqui, duplo sentido. O duplo sentido é terrível. Ironias. Tem coisa pior do que ironia. E tem gente que é uma máquina de ironias. Ele vai guardando tudo que você faz, depois com finas ironias vai jogando. É como a esposa que o pastor falou, foi conversar com um casal, e o marido disse, a minha esposa, toda vez que a gente briga, ela fica histórica. O pastor disse, não é histérica, não, é histórica. Lembra tudo que eu fiz desde o primeiro dia que eu conversei com ela. Traz tudo. É gente que fala demais, mas não com conteúdo, sem significado, simplesmente fala por falar. Alguém disse que não há coisa mais chata no mundo do que dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. Tem assunto que não precisa esticar. Os inimigos, escuta uma coisa aqui, o inimigo das nossas almas adora alimentar o teatro da comunicação deficiente. Quer ver como acontece? Por exemplo, o marido chega, a esposa faz aquele almoço, o marido fala assim, acho que ficou sem sal o arroz. Aí o diabo bota na mente dela, ele falou que você está casada há 10 anos e até hoje não sabe fazer comida. Isso vai dar uma guerra, irmão. Comunicação deficiente. Sabe qual é o grande problema disso? É que isso traz crises, alimenta como se fosse uma espécie de ferrugem do coração. Isso vai corroendo, aos poucos, destruindo. E quando você pensar que não, uma frase que você diz perde completamente o significado. Aliás, no casamento acontece muito isso. Certas frases mudam de significado impressionantemente. Às vezes é a mesma frase, mas o significado é completamente diferente. É muito sério quando se pensa nisso. Como é que a gente faz para vencer o inimigo da comunicação deficiente? E eu coloquei aqui, invista em diálogos verdadeiros. A verdade das palavras. Até porque, se nós somos cristãos e nos baseamos pela Bíblia, é na verdade que a gente se legitima. Tudo que acontecer na nossa casa pela verdade, acontecerá para a glória de Deus e Deus estará presente. Se tiver verdade no seu lar, a comunicação será original. Invista em diálogos de verdade, que o seu coração e a sua boca estejam em perfeita harmonia. Deu para entender? Comunicação deficiente. Aí eu pergunto, como é que anda a comunicação lá na sua casa? Está deficiente? Se tiver, esse é o ambiente, é o lugar para o Espírito Santo tocar. Se tiver tudo em paz, é o lugar do aprimoramento. Então está todo mundo em paz, debaixo da mesma palavra. Se a verdade estiver estabelecida na sua casa, a sua comunicação será uma bênção. Não é por acaso que um dos primeiros milagres que Deus opera em nós, quando nos traz para a sua obra, é mexer na gramática da fé. Aqui muda o eu, e entra o nosso, para nós, é em Cristo, somos irmãos. Até a nossa gramática é transformada, porque uma comunicação deficiente pode matar uma igreja, assim como pode destruir uma família. Ficou claro? Segundo, olha o que eu coloquei, o segundo inimigo do casamento hoje, desequilíbrio sexual. Vamos lá?
desequilíbrio. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 a 5. É o apóstolo Paulo falando de sexo. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 7, 3 a 5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Não existe nenhum assunto que a Bíblia não consiga esclarecer. É muito interessante isso aqui, ó. Paulo está dizendo para nós que os impulsos sexuais são fortes, mas as rédeas estão nas nossas mãos. Do ponto de vista de Paulo, é possível ter uma vida sexual equilibrada e plena num mundo que é marcado pela desordem e pela animalização erotizada. Irmão, se você acha que o mundo de hoje é um problema no âmbito do sexo, você não viu nada. Corinto era uma cidade terrível, portuária, cidade de uma noite violenta e feroz. Só para essa cidade Paulo mandou 4 cartas. 2 se perderam na história, 2 o Espírito preservou e chegaram até nós. Graças a Deus que essa igreja existiu. Dizem alguns teólogos que Paulo era careca por causa de Corinto. Pensa num povo para dar problema. Os gregos tinham um verbo para definir o Corinto, era o corintianizar. Você tem uma noção, se você estivesse assistindo uma peça grega e aparecesse na peça um bêbado, ele era sempre o coríntio da peça. Uma moça, se chamasse uma moça na rua de moça coríntia, era sinônimo de prostituta. Acho que é por isso que os corintianos são um problema, né? Brincadeira. Moça coríntia era sinônimo de prostituta. Olha para mim, escuta uma coisa aqui, ó. O apóstolo Paulo, graças a Deus por isso, você deve adorar a Deus por esse texto. Sabe por quê? O apóstolo Paulo teve coragem de ser um dos primeiros pensadores cristãos a falar abertamente de sexo para uma igreja, sem entrar por paranoias de erotização como existia na época. Paulo consegue trabalhar esse assunto sendo santificado, sem mexer com nada que envergonhasse ninguém, mas levantar a bandeira de que o casamento pode ter um sexo santo. Paulo fala isso. E eu acho espetacular isso aqui, ó. Paulo vai dizer que essa dança sexual deve ser marcada pela mutualidade. O que é isso? É o marido buscando satisfazer a esposa e ela buscando satisfazê-lo. O casamento assim não se transforma numa arena onde a gente briga por direitos, mas uma decisão de servir ao outro na cama ou fora dela. É você entender de uma vez por todas que a sua vida não se resume a um domínio sexual do outro, mas a capacidade tremenda de fazê-lo feliz. Quando isso acontece, o Espírito Santo abençoa o seu sexo. Aquilo também é culto. O Espírito está lá. Deus não é o estraga-prazer sexual da vida de ninguém. Muito pelo contrário, Ele é o criador disso. E Ele extrai prazer disso. É muito importante entender isso. Outra coisa que é fundamental, preste atenção nisso. Paulo dá um conselho muito sério. Escute o que eu vou te dizer. Paulo está dizendo assim, ó, estejam atentos, por Satanás conhece o ritmo da sua cama. Ele tem particular interesse na intimidade de um casal. Ou seja, a serpente do Éden ainda desliza satanicamente por alguns jardins secretos de casais. O diabo se interessa profundamente por um sexo leviano, destruído, complicado. É o jeito que ele tem de invadir e destruir o amor. Porque o que é o amor destruído? É o estupro, o sexo do violento. É toda vez que o inimigo entra e distorce aquilo que é bom. Ou seja, ele não suporta ver quando Deus te usa, então ele vem com possessão. Possessão é força sem amor. Você vai ver isso em Ananias e Safira. A Bíblia diz que Deus encheu Pedro, o diabo vai lá e enche 2, Ananias e Safira. Ele quer sempre dar um passo à frente, mas sempre leva para a ruína. Todo casamento que tem um sexo animalizado, perigoso, estranho, é um sexo diabólico, demoníaco. Mas todo casamento tem um sexo feliz, seguro, saudável, abençoado por Deus, por si só, ele já tem a presença de Deus no seu quarto. Por isso o que ele enxerga na igreja é um prolongamento do que acontece na vida. É fundamental entender isso. O que é desequilíbrio sexual? É quando os extremos se estabelecem. Ou seja, sexo demais, a doença dos excessos, ou sexo de menos, a enfermidade do desinteresse. É preciso ter um equilíbrio, um termômetro do sexo. Outra coisa, desequilíbrio sexual é quando a fantasia se impõe sobre a realidade.
É o casal escravo da mentalidade pornô. E até isso Paulo é tremendo. Quando ele escreve a lista das obras da carne em Gálatas, ele começa com essa palavra, pornografia. Pornografia no grego, pornê, era prostituta, porneia, o sexo comprado e vendido. A pornografia é o teatro da mente, é o exagero dos prazeres, é uma droga sexual. O casal escravo do pornô faz da cama uma boate dos pensamentos. Olha o que eu vou dizer para você, apimentar a relação é bom, mas nunca se esqueça de que pimenta demais pode matar. Tem gente que não aguenta nem aquelas pimentinhas que você vende no mercado, quer comer pimenta mexicana, irmão. Vai morrer. Não vai? Tem gente que botou tanto fogo na cama dele que queimou o quarto. E aí só o bombeiro dá a palavra para apagar, né? Graças a Deus que a gente tem uma igreja voltada para a família, que no púlpito a gente ainda pode dizer uma coisa dessa. E as igrejas que não têm? Às vezes ficam escravos de homens estranhos nos púlpitos, torcendo a palavra e matando casais. Esta igreja tem uma coisa muito séria. Ela precisa ser uma igreja que intercede por famílias. Porque o que acontece aí fora, em âmbito nacional, hoje virou moda. O que tem de gente pregando para casais, com a vida destruída, arrebentada, levantando libido, mexendo em áreas perigosíssimas. Para falar para casais tem que ser crente, santo, com a palavra no coração e uma cama santa. Senão a coisa fica pior. Como é que a gente faz para vencer o inimigo do desequilíbrio sexual? E eu coloquei aqui, invista num sexo saudável, puro, santo, respeitoso, verdadeiro. Que você, quando for para a cama, não vá imaginando a boate, mas a pessoa com quem está lá. Um casamento que seja verdadeiro, consciente, pleno. Deu para entender? Terceiro, desordem financeira. Fala aí. Desordem financeira. Olha o que diz Provérbios 17, verso 1. Olha que texto espetacular. Provérbios 17 e o verso 1, a desordem financeira. Olha o que esse texto diz. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. É verdade ou não é? Você quer ver uma coisa? A infinita maioria das pessoas que você pergunta como foi a infância, eles vão lembrar de infâncias complicadas, difíceis, de poucas posses, mas de uma saudade deliciosa da simplicidade que havia lá. Porque era um tempo de descoberta, lembra disso? Um tempo de alegria, de crescimento, de inocência. Aí você casa, cresce, vem um volume de coisas para pagar, de contas, e o mundo te engole. Principalmente o mundo de hoje. Existe um ditado popular profundamente capitalista que diz: entre Deus e o dinheiro, o segundo sempre vem primeiro. É um ditado capitalista ao extremo, mas é um ditado que move as gerações de hoje. Entre Deus e o dinheiro, o segundo vem primeiro. A gente vive hoje num tempo que tudo tem preço, pouca coisa tem valor. Não é por acaso que uma das dimensões que são evocadas como sagradas, lá nos votos nupciais, lembra dos votos nupciais? Quem lembra dos votos nupciais? Você lembra ainda? Uma das dimensões evocadas como sagradas lá, sabe qual é? Na riqueza e na pobreza. Lembra disso? O problema é que a gente deixa isso aí lá no altar. O Nelson Rodrigues, com a sua fina ironia, chegou a escrever que o dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. E antes que alguém interprete errado, ele está dizendo daquelas mulheres que se vendem por causa do dinheiro. E ainda dizem na mídia: eu amo de verdade. O amor compra tudo. Até, o dinheiro compra tudo. Até o amor verdadeiro. É muito sério quando você acha ou trabalha com a ideia de que é possível comprar o coração de alguém. Isso aqui é muito sério. A desordem financeira se estabelece. Quer ver uma coisa? Desordem financeira é quando o casal tem tanto dinheiro que passa a vida inteira com medo de perder. E não consegue mais desfrutar daquilo que tem. São escravos do tédio. O que é tédio? Posse sem desejo. É aquela pessoa que já está tão acostumada a comprar tudo que quando não tem mais o que comprar, não sabe o que fazer. É gente que tem dinheiro demais, mas paz de menos. Tem dinheiro demais, mas não tem coração na causa. Também é desordem financeira aquele casal que vive atolado em dívida, sem dinheiro para nada. E o pior, brigando todos os dias, jogando na cara um do outro a culpa do fracasso dos dois. É muito sério isso. Também a desordem financeira, quando a avareza invade o casamento. A palavra avareza vem do latim haveres, os bens. Pessoas tão apaixonadas pelos bens, tão obcecadas por isso. Quando isso acontece, sugere uma terrível inversão. Você não tem mais dinheiro, ele tem você. Você vira escravo do dinheiro. O avarento é um negócio mortal.
Avarento é aquele indivíduo que ele tem dinheiro no banco, ele guarda dinheiro, ele tem dinheiro, mas ele come arroz de segunda. Ele compra aquelas carnes tão duras, lembra aquelas carnes tão duras que você desiste de mastigar? Procura um lugar no canto e cospe. Lembra? Avarento é um indivíduo que tem dinheiro, mas ele vive como um miserável. Sapato furado, a esposa toda detonada. Aí sabe o que o avarento faz? Constrói uma casa fantástica dentro de um condomínio, compra os carros de última geração, mas a miséria habita o coração, então não tem jeito. É como você tirar o indivíduo da favela, mas não tirar a favela do indivíduo. Ele permanece um ser monstruoso por dentro, porque todo o medo dele gira em torno desse coisa monstruosa do dinheiro. Eu não estou dizendo que você deve sair por aí rasgando dinheiro, mas é preciso de uma vez por todas estabelecer um equilíbrio, porque se o dinheiro for o dono da sua casa, você perdeu. Ele precisa ser seu escravo. Se for seu escravo, vai ser uma bênção para você. Como é que a gente faz para vencer o inimigo da desordem financeira? É resgatando equilíbrio. Ou seja, nem rasgar dinheiro, nem guardar tão escondido que você fica impossível achar. Não é? É saber lidar com os dois. Eu convivi de perto com uma pessoa avarenta, e eu vou te falar uma coisa, é terrível. Pessoa que não sabe controlar o dinheiro, ou que entra ou que sai. Os dois lados são perigosos. Nós temos na mídia inúmeros casos, por exemplo, de jogadores de futebol que ganharam rios de dinheiro e tempos depois de determinada carreira perderam tudo. Porque dinheiro é volúvel, é complicado. Como diz a letra do samba, dinheiro na mão é vendaval. Aquele hino lá, lembra? É muito perigoso quando a gente deixa que o dinheiro tome conta da vida, das coisas que a gente tem ao redor. Se o dinheiro tomar conta do seu coração, acabou. Aí você se transforma até num profissional da fé, só para ganhar dinheiro. Mas se o dinheiro for o seu servo, vai te ajudar na construção da sua vida. Porque coisas vêm e vão, mas o que permanece para sempre é a paz da sua casa, é o amor do coração, o segredo da estabilidade da família. Algumas das piores pessoas do mundo são pessoas que têm só dinheiro, porque o coração já sumiu faz tempo. Deu para entender? Quarto inimigo do casal, e esse aqui você precisa encher o peito para dizer, tá? Quarto inimigo do casal que eu coloquei aqui, ó. Mulher mandona. Dá para repetir? Curiosamente, foi mais uma voz masculina que apareceu aqui. Mas relaxa que o marido vem depois. Talvez você pense assim, mas pastor, existe essa coisa de mulher mandona, briguenta na Bíblia? Dá uma olhada em Provérbios 27, verso 15. Olha o que diz Provérbios 27, 15. Esse texto aqui, ó, é um texto que é terrível. Olha o que diz, Provérbios 27, 15. A esposa briguenta, e o original serve como mandona, iracunda, irascível. Tudo cabe na palavra. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia de chuva. Sabe como é que o Gene Peterson traduziu? Traduziu assim, ó, a esposa resmungona é como gotejar de uma torneira pingando. É profundamente irritante. E tem mais, lá em Provérbios 25, 24, diz assim, ó, melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E é verdade. Irmão, pensa num negócio difícil, porque problema todo mundo tem. Mas se você passar a vida girando em torno do problema, nem você se suporta. E há dias que são piores ainda. Tem dias que parece que o mundo conspira contra você. Daí surgiu a expressão dia de cão. Tem gente que vive dia de cães. É muito sério isso aqui, não é? Quer ver uma coisa? Mulher mandona, tem uma coisa que é muito séria aqui, ó. Mulher mandona é um ser não catalogado pela ciência ainda. Por quê? Porque ela é um híbrido do que mescla o pior das duas partes. Ela pega o grotesco da masculinidade, aquilo de gritar o tempo todo para intimidar, e o risível da feminilidade, que é esquecer o próprio encanto. E quando você esquece quem era e assume quem não é, você deixa de ser. Crise de identidade ainda não foi descoberta pela ciência. Um ser não catalogado, estranho, um híbrido que viaja por nós. Não é esquisito? Quer ver uma coisa? Mulher mandona é a bruxa dos sentimentos. Ela é a medusa do coração, a megera da alma. É profundamente irritante. Irmão, fala a verdade, você consegue dormir com uma goteira pingando? Pensa nisso o resto da sua vida. Uma sogra dessa, imagina ter uma sogra dessa. A torneira pingando e sem arrumar, porque não cabe, não tem mais como arrumar. Porque depois de uma certa idade não arruma mais não.
Mulher mandona é uma espécie de bruxa dos sentimentos. Ela manipula tudo, enche todo mundo ao seu redor. Você já viu gente que quando entra numa região, até as flores sentem? Já viu gente que paralisa o ambiente? E aí a gente fala, não, isso é demônio, é encosto. Não, é a pessoa mesmo. Tem um monte, não são poucos, são um monte. Coitado do homem casado com uma mulher mandona. Como é que a gente vence o inimigo da mulher mandona? É bem simples. É trabalhar com a lembrança, só um momento. Trabalhar com a lembrança constante do poder que existe no ser mulher. Não existe nada mais tremendo, mais poderoso do que ser mulher. Em Jesus, a mulher foi completamente restaurada, transformada. Eu estava trabalhando num sermão que eu vou ministrar numa convenção para mulheres, lá no estado do Tocantins, e uma coisa me chamou muita atenção. Na genealogia de Jesus, aparecem 5 mulheres. Tirando Maria, que todo mundo conhece, as outras 4, você tem Raabe, que é prostituta cananeia, Tamar, que também é de origem cananeia, você tem Ruth, que é de origem moabita, e você tem Batseba, adúltera. 4 mulheres complicadíssimas, com uma ficha suja, mas elas entram na história de Israel. Sem elas, fica impossível. O Davi e o Messias, vem da linhagem deles. O que significa isso? Uma mulher transformada por Deus, restaurada por Deus, muda o casamento dela, a família dela, o bairro dela, a cidade dela, o estado dela. Eu clamo todos os dias para que Deus levante mulheres no âmbito da teologia, mulheres que com esse sentimento que têm, com a percepção que têm, repensem tudo que a gente pensa de teologia. Como é importante mulheres na igreja que pensam, que fazem, que mudam situações. Mas ainda tem no Brasil um machismo gigantesco, principalmente em algumas igrejas. Eu me lembro que estava pregando numa igreja uma vez, um irmão falou, um presbítero, falou, na minha igreja não tem pastora não, porque no grupo de Jesus não tinha nenhuma. Falei, irmão, nem eu, nem o senhor podia entrar, não tinha brasileiro. Era só judeu, se é por categoria, está tudo fora. Graças a Deus que nós estamos acordando e colocando mulheres de Deus fazendo a obra de Deus. Deu para entender? Olha o 5º. Marido banana. Repete comigo. Essa eu peguei emprestado do Cláudio Duarte. Marido banana. Agora você quer ver um marido banana na Bíblia? Vai lá em 1 Reis. 1 Reis 21. Você vai ver uma coisa muito interessante. 1 Reis 21, aliás, esse texto de 1 Reis 21, ele mescla os dois. A mulher problema e o marido banana. Olha 1 Reis 21, versículos 4 a 7, olha o que a Bíblia diz. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Olha o que esse homem fez. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Isso aqui é fazendo birra, não é? Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou, por que você está tão aborrecido, por que não come? Ele respondeu, porque eu disse a Nabote de Jezreel, venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse, não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote. Nós estamos diante de um casal explosivo, um marido banana e uma mulher diabólica. A combinação disso aqui é maligna. Isso aqui chama-se família inferno. Eles estão cometendo crime de formação de família, não de quadrilha. Esses são um perigo. Irmão, escuta o que eu vou te dizer aqui. Se do lado de um marido banana tiver uma mulher Jezabel, vai ter morte na nação. E por incrível que pareça, eles se atraem. Geralmente você acha nas igrejas o marido banana com as Jezabéis da vida. Quem que é o marido banana? Eu coloquei aqui, se o marido banana é aquele homem que não toma decisões, é manipulado pela mulher, e isso gera crises terríveis. Marido banana é aquele abobalhado, acovardado, fraco, que nem suspeita que tem uma esposa Jezabel, Messalina, Medusa, babilônica. Ele é cego. Todo mundo vê, menos ele. É por isso que ele é o último a saber. É o marido banana. Ele tem uma mulher que é um capeta do lado e ele acha que ela é uma benção. Só ele não vê. Escuta uma coisa aqui, um marido banana pode ter o corpão, pode falar grosso, mas em casa só fala com a esposa assim, eu só falo com a minha mulher só fala comigo de joelhos. É dizendo, sai debaixo da cama.
Sabe aqueles maridos bananas que se acham, tentam se impor pelo grito, mas todo mundo sabe que ele não fala nada, que se ele não ligar para a esposa, ele não pode nem sair de casa. Marido banana é um problema, porque ele vai pegar toda a frustração que ele tem como não ser chefe em casa e vai acabar com qualquer pessoa que ele chefiar. É por isso que ele é o pior chefe que tem na firma, é o pior pastor que tiver na igreja, porque ele vai pegar as frustrações dele e jogar nos outros. Todos os gritos que ele sonhou em dar em casa, ele vai dar no subordinado dele. É por isso que ele esmurra a mesa, chuta a porta. Porque ele vive em estado de crise, estado de fúria. Sabe quem é o marido banana? É facinho de achar um. A esposa faz o que quer, porque ele vive em estado de atraso. Ele não sabe, não viu, não conhece, não faz ideia do que seja. E o pior de tudo, ele finge não saber. Essa é a verdade. Porque tem medo de trabalhar, tem medo de mexer. Se você tiver do lado uma esposa, uma mulher mandona, briguenta, complicada, do lado de um marido banana, estranho, pode ter certeza, isso não dá certo. Isso vai gerar morte, vai gerar crise, e só Deus sabe os filhotes que saem daí. Porque imagina o cruzamento de uma mandona com banana. O que é que dá, irmão? Misericórdia. Como é que faz para vencer o inimigo chamado marido banana? É fortalecendo a masculinidade, a hombridade, é se matriculando no curso de homem ao máximo, de verdade. É ou não é? Homens de verdade, que honram as calças que vestem. Que são homens. Irmão, hoje o negócio está tão feio quando fala de homens. Eu vou te falar, olha. A gente chega eu viajo muito, os irmãos sabem disso. A gente chega em umas igrejas que o negócio está horrível. Eu fui numa igreja esses dias, ainda bem que minha esposa estava presente, e ela está aqui. Eu fui numa igreja esses dias que eu comecei a ministrar, e esse pessoal é espalhafatoso, né? O rapaz saiu lá de trás para vir trazer uma água, ele fez um espetáculo para trazer a água. A começar pelas roupas dele, que era tão justa que eu tenho certeza que ele pulou para caber na calça. E ele vem assim, todo torto, todo daquele jeito, até ele colocar água e sair, quase que eu falei, vou parar de pegar, porque não dá. O povo tudo olhando, né? Aquela coisa, aquela situação crítica, o bracinho de tomar soro. Calcanhazinho colado um no outro. Calcanhazinho um no outro, assim, juntinho. Não sei como é que eles conseguem andar com o calcanhar juntinho assim. Irmão, alguma coisa muito profunda, muito séria foi desconectada aí. É muito sério, muito para dentro, muito intimista. Quando isso acontece, se quebra um padrão. Esse é o problema. Não é só uma questão de escolha, de opção. Se quebra um padrão. O equilíbrio do planeta é alterado. É muito sério isso. É uma questão muito mais filosófica, muito mais profunda, muito mais psicológica, muito mais espiritual. Por que o inimigo quer bater de frente com tudo que é homem de verdade? Porque sabe que homem toma decisão. Moisés chega para Deus e fala, Deus, não aguento mais esse povo, eu estou aqui com o povo, o faraó está vindo aí atrás, o mar está aí na frente, o que Deus fala para Moisés? Pega a tua vara e marcha, estende aí, ó. Fala para esse povo marchar. É quase Deus dizendo assim, seja homem, faz esse povo andar. Chega para Josué e fala, tu farás esse povo herdar a terra. Deus sempre trabalhou com homem, chama o cara e faz. Deus está chamando homens de verdade, homens que são homens, que chegam e dizem a que vieram, que fazem a diferença em casa. E eu vou dizer uma coisa para você, toda mulher que sabe que tem um homem em casa, fica mais tranquila, é mais segura, sabe que tem família, que tem um homem que toma decisões. Eu vejo por aí, andando por aí, você pode até achar que não, mas a gente anda muito por aí, o que tem de mulher que vem conversar com a gente depois chorando, porque o marido não toma decisões, não vai para frente, nem para trás. O tempo passa, a mulher tem sonhos e a coisa não flui. São maridos desconectados, a mulher no 220, ele no 60, nem no 110 ele chegou ainda. Devagar, quase parando. É muito perigoso isso. Que Deus levante aqui entre nós homens de verdade. Homens ungidos por Deus. Porque unção não é só grito, é tomar a decisão de servir a Deus. Deu para entender? Sexto perigo, presta atenção nisso aqui, ó, desequilíbrio espiritual. Repete comigo, desequilíbrio espiritual.
Olha o que diz 2 Samuel 6, presta atenção nesse texto, 2 Samuel capítulo 6, versículos 20 a 23, 2 Samuel 6, esse texto, irmãos, é devastador, olha o que o texto diz, 2 Samuel 6, do 20 ao 23, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. E isso aqui na época era uma vergonha terrível. Desequilíbrio espiritual. Davi dançou e celebrou diante de Deus por haver recuperado a arca do Senhor, mas Mical, sua esposa, não estava na mesma sintonia. O versículo 16 diz que ela o desprezou em seu coração. E o versículo 20 diz que Davi voltou para abençoar sua casa. Agora imagina essa cena. O marido veio, cheio de Deus, pronto para derramar as bênçãos de Deus sobre a sua casa, e o que é que ele encontra? Uma esposa com o coração cheio de desprezo. Há um desequilíbrio espiritual aí. Um casal em desequilíbrio espiritual tem um conflito de coração. Enquanto um está cheio de Deus, o outro está cheio de mágoas. Um casal em desequilíbrio espiritual é diretamente responsável pela esterilidade e pela vergonha do lar. São cônjuges que não geram frutos na vida. O ministério afunda, a bênção se vai. Se não há um equilíbrio espiritual, um perigo. Eu já vi muito por aí. Casais desequilibrados espirituais. Você vê, por exemplo, que o marido tem uma chamada tremenda, mas a esposa não vai. Ou pior ainda, a esposa é aquela mulher extraordinária na igreja, e o marido, todo mundo vê que não dá certo. Desequilíbrio espiritual mortal. Aí você fica aquela situação estranha, um que é crente demais e o outro que só a graça do Cordeiro. Quando isso acontece, fica difícil estabelecer uma conexão em casa, estabelecer a sintonia, a harmonia. Como é que a gente faz para vencer esse inimigo do desequilíbrio espiritual? É aprender a ser companheiros da mesma jornada. Na linguagem de Pedro, Pedro diz, herdeiros da mesma graça de vida. Como é tremendo um casal em equilíbrio espiritual. Um casal equilibrado espiritualmente se transforma em pai de nações. Eles geram frutos, eles mexem com vidas. Eles são capazes de estabelecer a paz na família, porque todo mundo percebe que onde eles chegam, a bênção de Deus vai junta. Porque é um casal estabelecido em base de equilíbrio, de fé, de graça. Eles convivem as mesmas realidades, servem a Deus juntos, na mesma sintonia. E sintonia é uma coisa muito séria. Esses dias eu estava lendo a história de um pastor nos Estados Unidos, que ele parou o carro o sinaleiro estava vermelho, ele parou, aí olhou para o carro do lado, o cara do lado estava cantando, tal, balançando, estava nem aí para ele, cantando e balançando e tal. E ele olhou assim, o cara viu lá a frequência da rádio. Falou, essa música deve estar boa, porque o cara, né? Aí abriu o farol, eles andaram, tal. Quando parou no outro, ele já estava sintonizado na mesma rádio que o cara, e os dois dançando. Ele falou, a música é boa mesmo, porque nós dois estamos na mesma sintonia, e a rádio, agora eu entendo por que ele dança. Porque a mesma música que ele está ouvindo também tocou a mim. O problema de muito casal é que faz o que Lucas capítulo 7 diz. Uns falam em dança, mas vocês choram. Quando falam em lamento, vocês dançam. Casais que não brincam mais as mesmas brincadeiras. Quando um propõe lamento, o outro só chora. Quando um chora, o outro propõe lamento. Quando os casais vivem em desequilíbrio, a coisa fica uma dança mortal e perigosa. Uma hora vai gerar caos. Mas se o seu casamento for a base do equilíbrio, as danças serão certas. Vai chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e a bênção de Deus vai estar sobre a casa de vocês. O sétimo, e esse aqui é muito importante, falta de um projeto de vida. Poucas coisas eliminam um casal do que falta de projeto de vida. Você pode repetir? Falta de projeto de vida. Salmo 128. É o salmo que toda família deveria lembrar para sempre, fazer disso uma coisa do seu coração, uma placa no seu coração. Olha o que diz o Salmo 128. Como é feliz aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Note que felicidade vem primeiro. Feliz e próspero.
Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. Irmãos, o judeu tem uma paixão por esse texto. Esse texto está na lista do Cântico dos Degraus. Era o cântico que se cantava enquanto caminhava todos os dias na peregrinação até o templo, nas festas, o cântico da família. O judeu gostava de cantar isso aqui com todo mundo de mãos dadas em torno da fogueira, na família. A família feliz cantando isso. Esse texto tem uma das mais belas expressões da poesia judaica. Verás os filhos dos teus filhos. Essa aqui é a prosperidade almejada por todo casal judeu, um santo legado. Você que é avô ou que é avó está vivendo isso aqui, ó. Ver os filhos dos filhos, a paz sobre Israel. Quando você chega a ver os filhos dos filhos, é muita honra, é muita glória, é sinal que você foi bem, cumpriu sua missão, gerou, seu nome ganhou um legado, atravessou uma geração, venceu crises, séculos, angústias, se estabeleceu um homem, uma mulher e uma prole, uma geração. É pura bênção de Deus. Um dos mais graves problemas da nossa geração é o casamento da esterilidade. Casamento sem filhos, sem sonhos e sem alegria. Casas cada vez maiores para famílias cada vez menores. É estranho, não é? Esses dias eu fiquei sabendo de um cara que construiu uma casa com 14 banheiros. E é só ele e a esposa. O que faz? Esconde? Estranho, a gente tem casas cada vez maiores para famílias cada vez menores. Quando o casamento perde essa atmosfera do sonho, do projeto, perde-se numa algema de rotina, tudo é sem graça. Casamento sem projeto é aquele casamento que se arrasta todo dia na mesma coisa, o eterno retorno do mesmo, não tem sonhos, não tem nenhum projeto de vida, fica simplesmente passando, a vida é cíclica, aquela coisa que nunca tem um porquê, nunca tem um amanhã, não há qualquer sonho. Sérgio Vaz é um poeta, ele escreveu o seguinte: é necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Portanto, acenda fogueiras, mantenha os sonhos no coração. Sabe o que é um casamento sem projeto de vida? Um casamento sem projeto de vida é aquele que se transforma num chatíssimo acordo de convivência. É um papel assinado que assassina o amanhã. Só isso, um contrato, uma coisa que você assina. Não há qualquer projeto de vida. Casamento sem projeto de vida só tem uma perspectiva para o futuro. Olha qual é: tornarem-se dois velhinhos irritantes, tossindo amarguras e sofrendo reumatismo do coração. Não há projeto de vida. É simplesmente terminar, encerrar, fechar. Como é que a gente faz para vencer o inimigo da falta de projeto de vida? Escuta isso aqui como uma palavra de Deus para vocês. Ousem sonhar. Ousem projetar algo diferente. Ousem entender que Deus fez seu casamento para algo maior. Não é simplesmente uma coisa comum, simplesmente passou pela vida, mas não viveu. Muito pelo contrário, deixou marcas, viveu o que Paulo chama de novidade de vida, a certeza feliz de que Deus mora com vocês, de que Deus habita a casa de vocês, de que Ele pode fazer grandes coisas quando um casamento é equilibrado, é feliz, consciente, sabe quem é. Nunca brinque com os conflitos do casamento. Eles vão se multiplicando à medida que a gente não percebe isso. E o pior de tudo, nós vivemos numa sociedade hoje que tem a tendência de embotar os sentidos, fazer com que você crie uma camada impermeável ao sofrimento. De tanto passar por isso, já não percebe mais essas coisas. E o tempo vai passando e você vai se tornando um profissional de relacionamento familiar. É aquele casamento que dura tantos anos já, que os dois sentam lado a lado, mas não tem mais aquela unidade. Você já vê aqueles casamentos que chamam a atenção, que dá vontade de imitar? Já tem casamentos que você olha e fala: meu Deus do céu, como é que eles se suportam ainda? Como é que está o seu casamento essa noite? Qual é o propósito de Deus para o seu casamento? Você ainda sabe qual é? Você ainda se lembra dos votos nupciais? Esses dias eu estava lendo que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, quando o cinema completou 100 anos. Eles juntaram os cineastas para linkar as 10 músicas que mais tocaram os sentimentos humanos ao longo desses 100 anos de cinema. E sabe qual é a música que encabeçou a lista? Marcha Nupcial. Eles dizem que a marcha nupcial deflagra sentimentos. E eles colocaram assim, ó: se você estiver com a família reunida na sala, assistindo um filme, e tiver um casamento no filme, e começar a marcha nupcial,
aquela letra, os primeiros acordes da música definem como estão os casamentos. Se o casamento do dono da casa é bom, a mulher vai chorar, conversa com a outra, lembra do dia do casamento, vai até buscar o álbum de foto, até acaba o filme. Agora, se o casamento for ruim, ela vai pedir desculpas, vai sair para fazer pipoca e não volta até o final. Porque a marcha nupcial virou marcha fúnebre. Como que está o seu casamento, quando você escuta os acordes da marcha nupcial? Tomara que o seu casamento aqui essa noite saia daqui transformado, revigorado, revitalizado, restaurado para a glória de Deus. Amém? Fica de pé, por favor. Que você pegue depois na sua casa com calma, converse com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu esposo, sobre o seu casamento. Lembra da comunicação deficiente? Conversem juntos. Será que nosso casamento tem conversa? Lembre-se das desordens financeiras, desequilíbrio sexual, de não se tornar uma mulher mandona, um marido banana, de ter a capacidade de percepção do que o Espírito de Deus está fazendo na sua vida. Eu queria que você abraçasse a sua esposa, a sua família aí, para nós orarmos juntos. Orem juntos, agradecendo a Deus pela sua vida, por aquilo que você é, pela sua família, pelo seu casamento, pela bênção que é a sua vida. Orem um pelo outro, é muito importante isso. Orar um pelo outro. Eu li esses dias num livro de um senhor bem velhinho. Todos os dias ele tomava o ônibus, descia lá no hospital para visitar a sua esposa. E uma moça universitária, indo para a faculdade todos os dias, acompanhava essa cena, todo dia. Um dia, ela resolveu sentar ao lado dele no ônibus e perguntou: todo dia eu vou para a faculdade aqui de manhã, eu vejo o senhor pegar o ônibus. Eu já vi que o senhor não falha um dia. Eu já vi até que no sábado e domingo, que eu não tenho aula, teve um sábado que eu peguei esse mesmo ônibus, eu vi o senhor aqui. E o senhor vem todo dia nesse hospital. O senhor trabalha aqui? Ele disse: não, é que a minha esposa está internada aqui há 10 anos. E todos os dias eu venho visitá-la. E ela achou bonito aquilo e disse: e como é que ela está? Alguma melhora, alguma coisa? Ele disse: não, ela tem Alzheimer em estado avançado. Já não reconhece nada, não reconhece ninguém. Nem a minha ela reconhece mais. A menina olhou para ele e disse: mas peraí, se ela já não reconhece o senhor, não sabe mais quem o senhor é, que sentido faz vir aqui? Ele disse: ela não sabe mais quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Eu não vou esquecer quem ela é para mim. O problema de muitos casamentos hoje é esquecer quem a pessoa é e ficar com as projeções fracassadas que ela não cumpriu. Se você tiver na sua casa álbum de fotografia, quando você chegar em casa, vai pegar para ver. Isso vai fazer um bem à sua alma imenso. Primeiro porque vai mostrar que o tempo te ajudou muito. Não é? Tem gente que pega a foto e fala: ah, saí feia na foto. Você saiu feia do útero. Você está uma bênção hoje. Pega as fotos da sua casa, vai agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Você está vivo, atravessou um tempo e o Espírito Santo tem guardado você e a sua casa. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por cada família que está aqui, Senhor. Cada casamento representado aqui, Senhor. Deus, eu te agradeço profundamente pelo meu casamento, a minha esposa Mari e meu filho Eduardo, Senhor, que são as bases da minha vida. Obrigado, Deus, por cada família desta igreja, pelo casamento de cada pastor aqui desta igreja. Pai, que esta igreja seja não apenas um nome, catedral da família, mas que as famílias aqui sejam catedrais do tempo. E que elas possam dizer que através de cada um desses casamentos, nós defendemos as tuas ideias, a tua palavra, a tua verdade. Nos ensina, Senhor, a vencer cada um desses conflitos linkados aqui hoje. Nós precisamos sair daqui, Senhor, revigorados, restaurados pela tua palavra e crendo que o Senhor é o Deus que nos ajuda a vencer conflitos. Fica conosco, em nome de Jesus.